Olá pessoal, hoje nós vamos saber como funciona o processo do EB3 aqui em nosso escritório. Fiquem ligados! Então pessoal, agora você vai saber inside details sobre como o nosso processo de EB3 funciona aqui. Então, primeiro, como qualquer processo, começa na consulta. Então, a consulta é a primeira parte, o que nos diferencia, obviamente, dos consultores ou dessas empresas de agência de unskilled para EB3, onde você não fala nem com advogado, você fala com um agente lá de empregos ou alguma coisa assim. Aqui você vai falar com o advogado inicialmente para saber como funcionaria esse processo para você. A consulta vai explicar todo o processo, mas é basicamente o que a gente vai demonstrar aqui agora com mais detalhes, tá? Então, primeiro começa com a consulta, onde a gente define se aquela empresa é uma primeira análise, se aquela empresa pode ser seu sponsor e se você tem qualificação para aquele trabalho que está sendo oferecido, né? O EB3, como nós já sabemos, e se você não souber, tem um vídeo sobre EB3 que a gente pode colocar o link aqui abaixo na descrição. Então, no EB3 temos 3 categorias: Unskilled, Skilled e Professionals. Unskilled é aquela pessoa que não precisa ter nenhum tipo de educação formal na área ou experiência, ou de menos de 2 anos de experiência requerido. Os Skilled é que tem mais de 2 anos de experiência requeridos, ou um Associate Degree, alguma coisa assim. E temos os Professionals, que são pessoas que têm um bacharelado, tá? Ou equivalente. Então, as 3 categorias não tem muita dificuldade de aprovar, na verdade, é um caso que depende mais de conseguir o sponsor certo. E a gente fez um vídeo já também sobre como o sponsor vai qualificar para fazer um processo de EB3, é o vídeo que fala sobre os 7 mitos do EB3, tá? Eu convido vocês a assistir esse vídeo, que é muito interessante também. E o link também está aqui na descrição, obviamente. Mas voltando então ao que a gente estava falando, então a primeira parte é a consulta. Então na consulta a gente define várias partes da estratégia do processo, tá? Ele explica o processo também de acordo com o status que você tem, ou que não tem, ou que vai ter. Então ele diz o que você deve esperar do processo. A gente também dá uma análise sobre o tempo de processamento médio que está sendo publicado pelo Departamento de Trabalho e pela imigração nas demais fases do EB3. Tudo isso você fica sabendo na entrevista, tá? Então, uma vez que fizemos a entrevista, às vezes o sponsor, né, o empregador, não conhece esse tipo de processo, ele quer ajudar você, quer fazer o processo para você, para ter você como empregado, mas ele não sabe como é o procedimento, tem alguma implicação para a empresa, então eles querem ter também um tempo com a gente. Então, nesse caso, a gente pede que você notifique o seu sponsor, ele ou ela pode ligar aqui para o escritório, conversar com o front desk, e achar um horário que funcione para eles, né? Tendo em vista o fuso horário que a gente está aqui, a gente está no horário da Califórnia, no horário do Pacífico, tem vários fuso horários nos Estados Unidos. A pessoa do front desk vai achar um horário que combine bem para o seu sponsor e que esteja disponível para a gente aqui também. E a gente vai dar uma explicação para o sponsor do ponto de vista do empregador, para que o sponsor tire também esses mitos que eles têm às vezes, esses tabus aí, que não pode fazer por isso, por aquilo, que vai ter investigação, blá blá blá. Então a gente faz essa consulta também com o empregador, se for necessário, e é de graça, tá? Uma vez que já pagou a primeira consulta, não vai pagar de novo para uma coisa que a gente vai considerar como um follow-up, né? Então, uma vez que falamos com o empregado e com o empregador e todo mundo está de acordo para começar o processo, a gente então manda o E-Filing Authorization Form. É um formulário de uma página que o empregador precisa preencher, mandar para a gente, então a autorização de começar o processo, que é 90% eletrônico. Então a gente tem que ter essa autorização para ver que a gente foi realmente contratado. E aí vamos também, quando recebermos esse formulário preenchido e assinado pelo empregador, vamos então mandar o contrato, né, o Retainer Agreement. Lembrando que no EB3 a primeira fase é movida, paga, custeada pelo empregador, não pelo empregado. Então a gente vai, nesse caso, mandar o contrato para o empregador, receber o pagamento do empregador e começar a fazer o processo. Esse processo vai ter várias subpartes na primeira etapa. A primeira é o Prevailing Wage Determination Request. Então a gente vai submeter uma aplicação para que o Departamento de Trabalho
diga quanto deve ser o salário normal para se oferecer naquela função, naquela área geográfica do país, com aqueles requerimentos. Então isso é parte da estratégia. A estratégia do processo começa aí, no Prevailing Wage, tá? Determination Request. Então a gente vai fazer essa aplicação, que hoje está levando em torno de 5, 6 meses, mas esse vídeo pode ser visto depois, daqui a uns meses, pode não ser a mesma coisa. Então esse tempo de processamento é válido para agosto de 2021. Mas se você for ver esse vídeo em 2022, pode ser bem diferente já. Mas então, o Departamento de Trabalho vai levar uns meses para determinar qual seria o salário. Isso não é necessariamente o salário que vai ser pago a você, mas sim o salário que o empregador precisa oferecer para mostrar que, se não achou ninguém para aquele cargo, pelo menos oferecer um salário que o Departamento de Trabalho achou que era justo, que era razoável, tá? Então, essa aplicação vai levar uns meses. Ao mesmo tempo que essa aplicação está correndo, está pendente lá da determinação do salário, a gente já faz o recrutamento também, né? Temos também já vídeo explicando sobre isso, mas a gente faz o recrutamento, faz toda a parte, e a empresa também tem que abrir a conta no Departamento de Trabalho. Isso é uma coisa que a gente não pode ajudar. Tem um warning lá que o advogado não deve ajudar nessa parte, mas a empresa vai gastar 5 minutos com isso, para fazer uma conta online, depois criar a subconta do advogado, e aí depois a gente vai tocar daí para frente. Então, esse processo vai ser feito dessa forma. Primeiro, o Prevailing Wage, ao mesmo tempo que o Prevailing Wage está pendente, a gente já faz o recrutamento, tudo isso, e quando o Prevailing Wage sair, é suposto que já vão estar prontos para entrar com a aplicação do Labor Certification. Então, nós temos aqui um grupo de paralegais e legal assistants que vão ajudar na parte de fazer o Prevailing Wage Application, fazer todo esse filing. São pessoas treinadas, já sabem a estratégia que foi pré-definida pelos advogados, então eles vão fazendo essa preparação do processo. Quando tiver tudo pronto com a senha e tiver o Prevailing Wage, a gente então dá entrada no Labor Certification. Também tem um grupo que toma conta disso, que também é o mesmo grupo, na verdade, do EB3, mas pessoas diferentes vão fazendo certas etapas. E aí você vai ter o seu PERM, o Labor Certification Application, e filed electronically, ou melhor, submetido eletronicamente. Então, isso aí hoje está levando em torno de 6, 7 meses às vezes, pode levar 5, se não cai auditoria, se cai auditoria um pouquinho mais. Se tiver auditoria, o nosso time também vai preparar a resposta da auditoria, tá? Lembrando que a auditoria é somente para ver se os anúncios estão corretos, se a vaga foi oferecida de forma correta para os americanos, se tem alguma explicação que precisa ser feita da necessidade do negócio para aquele tipo de emprego, aquele tipo de função. Mas é basicamente a parte mais burocrática. Então a gente também ajuda com a montagem da resposta e também submetemos a resposta, tá? Nós temos a advogada Patrícia Mendonça, que inclusive já trabalha comigo há 8 anos, ajudando com os processos de imigração e conhece muito bem essa parte do EB3 e outras mais, processo de família e tal. Então ela supervisiona toda a equipe do EB3, tá? Então, nesse caso, depois que a gente tem o Labor Certification aprovado, vamos agora para a fase do I-140, petição EB3. Tá? Nessa petição, vamos coletar o imposto de renda da empresa do ano mais recente, né? E também, se for necessário, se for exigido para o trabalho oferecido, nós vamos também pedir a confirmação, a comprovação de que a pessoa tem aquela experiência, tem aquela qualificação para o trabalho. Tá? Essa fase também deve levar mais ou menos uns 15 dias, porque tem o Premium Processing Service, né, disponível, tem que pagar uma taxa extra e a migração dá resposta em 15 dias ou menos. Então, essa é a fase. Temos aqui também o mesmo grupo do EB3 que vai estar ajudando vocês com essa fase da petição. A petição também é movida pelo empregador, tá? Então, ou o cheque vem do empregador ou o cheque pode ser depositado na Trust Account, que a gente aqui então faz o pagamento para a imigração, tá? Então essa é a fase 2 do EB3. E daí temos agora a aplicação para ajuste de status, tá? O mesmo time que cuidou vai fazer a sua aplicação para ajuste de status, vai ajudar com os formulários, né? Temos vários formulários nessa fase, são mais ou menos 4 formulários para cada membro da família que vai entrar no processo. E o nosso time está treinado para ajudar vocês com esses formulários, com essa documentação necessária. Então aí o time do EB3, ajudando com esses formulários, também coletando os documentos necessários, a gente vai ter esse processo de ajuste de status
Quando chegar a notícia do Biometrics, nós vamos lhe avisar, sabendo que você vai receber também uma cópia, mas a gente vai avisar mesmo assim. E vamos sempre avisando todos os passos do processo até que no final tenha a sua aprovação final ou a sua entrevista, se for o caso. Está tendo menos entrevista agora do que antes, mas ainda pode ter. Mas a gente vai também ajudar você. Se tiver entrevista, nós vamos fazer uma reunião de preparação para a entrevista, onde eu vou conversar com você, com a sua esposa, ou com você e seu esposo, e os filhos maiores de 16 anos, para que a gente saiba como vai funcionar essa entrevista. É a preparação que a gente faz aqui, está incluído, está nos honorários, não precisa cobrar nada por isso, nem se preocupe. E no final você vai ter sua entrevista. Se tiver algum RFE, a gente vai responder também para você. A equipe do EB3 está bem qualificada para ajudar com isso. E você deve ter então o seu caso aprovado, tá? Então essas são as etapas do EB3, como elas funcionam aqui em nosso escritório. Então você, conhecendo um pouco mais o trabalho, você vai saber que é um trabalho detalhado, é um trabalho difícil, mas o bom do EB3 é que não tem muito trabalho para você, como o empregado, o beneficiário, nem tampouco para o seu empregador. O trabalho todo quem faz aqui somos nós, tá? E temos um alto índice de aprovação porque o EB3 não é discricionário. Isso é uma coisa muito importante. A EB3 é matéria de lei. A imigração tem que aprovar se os elementos estiverem lá, tá? Então, por isso que o sucesso de aprovação, o índice de aprovação é muito alto. Tá? Até porque também no EB3 você já vê as coisas, você já vê a estratégia na consulta e durante a preparação do processo. Então, você não tem surpresas ao longo do caminho. Algum caso ou outro pode ter uma surpresa, a empresa faliu, alguma coisa assim, ou brigou com o empregado, tá? Alguma coisa aconteceu, mas normalmente, se nada disso acontecer, o EB3 é bem tranquilo do início até o final, tá? Então, isso é para vocês entenderem como funciona o EB3 aqui no nosso escritório, com detalhes, e esperamos poder ajudá-lo também com o EB3, se for o caso, se for a melhor opção para você e sua família, tá? Esperamos ver você nos próximos vídeos e às quintas-feiras na nossa live. Até a próxima, pessoal. Tchau.